A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente aí o seu coração. Hoje eu quero falar para vocês, querido, algo tremendo que Deus me revelou. Como Jesus é o nosso advogado na prática. Amados, a Bíblia diz que Jesus é tudo para nós, né? Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o nosso capitão, Ele é o eu sou, Ele é tudo. Ele é maravilhoso, ok? Mas tem um item na Bíblia que fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado, sim ou não? E se Ele é o nosso advogado, então como que isso funciona? Então preste bem atenção nesta mensagem de hoje, que eu creio que vai te ajudar muito, como tem me ajudado. Primeiramente, eu quero te dar uma base bíblica, está em primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 e 2, que confirma que Jesus é o nosso advogado. Vamos lá, diz assim, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele está dizendo, ó, Jesus Cristo, não está claro, o justo. E olha que interessante, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas olha que interessante, mas também pelos de todo o mundo, ou seja, de todos os pecados do mundo, entendeu? Então aqui está claro, está comprovado que Jesus também é o nosso advogado. Então eu quero trabalhar um pouquinho com você sobre este tema. Todo advogado, quando ele é consultado, ou seja, quando você contrata um advogado para resolver algum problema, então, primeira coisa que você tem que ter em mente, o advogado trata causa por causa. Ele nunca vai tratar tudo de uma vez. Quando o advogado chega diante de um juiz, ele pega uma causa sua, que você o contratou aqui na terra, né? E aí, então, ele vai trabalhar em cima. Para esse advogado aqui na terra, ele vencer esta causa, ele tem que ter provas na mão de que aquele item, né, aquela causa, te dá realmente vitória, te dá direitos. Então, todas as provas que ele tem na mão, ele vai entrar diante do juiz para vencer aquela causa, tá certo? Mas vocês sabem que também diante de um juiz, tá? Diante de um julgamento, não tem só advogado de defesa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas tem um advogado, né, de acusação, ou seja, que é Satanás. A Bíblia fala que Satanás nos acusa de dia e de noite. E é interessante, amados, Satanás, ele conhece os princípios de Deus, entende? É a igreja que não está clara ainda disso. Então, quando Satanás vai diante do juiz, ele fala assim, ó, eu tenho o direito, sabe, de ter isso desta pessoa. Então, o juiz fala assim, por quê? Aí ele fala, porque as provas estão aqui, entende? E aí, então, Jesus também ele tem que entrar com as provas para defender o teu caso, porque Satanás ele está com provas para reivindicar o direito dele sobre a minha e a sua vida. Compreende isso? Então esse é o primeiro ponto. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que foi o que Jesus me ensinou, é assim, causa por causa, item por item, não tudo de uma vez, porque senão vira bagunça, beleza? Então, se você atentar hoje, você, por exemplo, tem uma causa aí, por exemplo, de separação, não é? De divórcio, não é? Então você vai contratar um advogado, o advogado ele vai trabalhar somente sobre isso, tá? Então ele vai pegar toda a documentação necessária para que então você ganhe essa causa e os direitos que você quer sobre aquilo. O outro advogado que está lá de acusação contra você, ele também vai mostrar as provas que ele tem e aí no final das contas quem vai vencer? Aquele que tiver a prova mais convincente. Sim ou não, amados? Eu estou aqui resumindo. Então, a Bíblia fala aqui que, meus filhinhos, eu escrevo isso para vocês, o apóstolo João está dizendo, para que não pequeis. O que é um pecado? O pecado é um delito, é algo que você cometeu. Então, quando nós pecamos, Satanás vai diante de Deus e fala, ó, ele pecou, então eu tenho o direito de mexer com ele, eu tenho o direito de travar ele, eu tenho o direito, né, de amarrar ele aqui, eu tenho o direito de fazer, relacionado àquele pecado, tudo aquilo que me é concedido, porque isso é um princípio espiritual.
E aí ele diz assim, mas se alguém pecar, quem não peca aqui, amados? Quem não peca? Todos nós pecamos. Não só pecamos no dia a dia, como também eu já tenho falado aí em vários vídeos aqui no meu canal, e vocês sabem que tem pecados ocultos, tem maldição hereditária, tem objetos de maldição. Então existe um monte de legalidade que Satanás, diante de Deus, ele exige os seus direitos, entende? Então, se alguém pecar, aí o apóstolo João está dizendo, gente, igreja, nós temos um advogado, sabe, para com o Pai, que é o juiz, e ele está dizendo, sabe quem é o nosso advogado? É Jesus Cristo, e ele é justo. Então veja bem, quando nós pecamos, é justo que merecemos uma certa punição, entende? E aí o que Jesus fez na cruz? Jesus, na cruz, ele derramou seu sangue. Todos nós sabemos, como cristãos, que ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, tá? Então Jesus, quando ele chega diante de Deus, ele diz lá, né, que o sangue que ele derramou na cruz foi para pagar o preço dos nossos pecados, sim ou não? Você fala, pô, isso eu sei, beleza. Agora, o que você não sabe e o que você não pratica, e é por isso que as suas causas e esse item ou vários na sua vida não resolvem. Sabe por quê? Por causa exatamente disso. Você precisa, com o seu advogado, que é Jesus, confessar o pecado relacionado àquele item, àquela causa. Eu estava tentando explicar isso para uma irmã, como eu já expliquei para outros irmãos. Sabe o que eles falam? Eles falam o seguinte, não, meu advogado, a partir do momento que eu já criei em Jesus, eu já fui batizado, já estou perdoada e tal, ele é meu advogado e eu não preciso ficar entrando em detalhe, eu não preciso confessar pecado específico, eu não preciso trabalhar com as provas, né? Aí eu falei para esta irmã e falo para todos vocês que acreditam nesta linha de pensamento. Bem, há quanto tempo que você é crente? Há quanto tempo que você é batizado? Há quanto tempo que você crê que de fato Jesus Cristo, e eu creio que de fato Jesus Cristo pagou o preço dos seus pecados? Isso não há o que se discutir. Isso está verdadeiramente concretizado, está consumado. Ali na cruz, Jesus pagou todo o preço dos seus pecados e dos meus e do mundo inteiro. A pergunta é, você crê nessa linha de pensamento? Beleza. Você peca, né? Quando você peca específico, que pega em várias áreas. Aí você chega, Senhor, me perdoa e tal, você pede perdão generalizando, ou seja, peca específico e pede perdão no atacado. Já viu isso? A gente peca específico, porque ninguém peca generalizado de uma vez só. Por exemplo, você não adultera e ao mesmo tempo rouba e ao mesmo tempo mata, tudo ao mesmo junto. Não. Se você adultera, está adulterando. Se você mente, você está mentindo. Se você mata, você está matando. E assim vai, né? Então, aí eu creio que Jesus já me perdoou e aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa. Tá bom. Então, se você acredita dessa forma, eu pergunto, por que a tua causa ainda não foi resolvida? Por que você está sofrendo há anos com esse detalhe, sendo que Jesus já morreu e você já crê nele há anos? Entende, queridos? Então, se você for sincero, entende, com você mesmo, sabe, se você olhar que você crê no Senhor, Jesus já pagou o preço e você, de fato, crê que ele é seu advogado, como eu estou aqui mencionando o texto bíblico, a pergunta é, por que a tua causa não foi resolvida? Por que você não é mais do que vencedor nessa área? E por que você ainda está sendo condenado nessa área? Exatamente por isso, e eu vou te explicar o segredo, e isso é tremendo. É porque quando você vai falar com o seu advogado, Jesus, você tem que confessar para ele o pecado específico daquela causa. Então, vamos dar um item aqui, vai. Você adulterou. Você não pode chegar lá para o advogado e falar assim, olha, Jesus, advoga a minha causa aí diante do juiz, senão eu vou ser condenado. Aí ele fala, tá, qual é a tua causa? Aí você vai dizer, eu adulterei. Aí ele fala, beleza. Aí ele chega lá diante do juiz e fala, olha, eu estou aqui defendendo a causa do fulano de tal porque ele adulterou. Aí o juiz fala para ele assim, tá, mas qual é a prova que você tem na mão para defendê-lo? Aí Jesus vai falar, eu morri por ele. Aí o juiz fala, para o advogado de Jesus, fala assim, tá, mas fulano de tal confessou, fulano de tal concorda que você, Jesus, consegue pagar o preço, ou seja, conseguiu pagar o preço pelo pecado dele, derramando sangue? Aí ele falou, ele
né, não se arrependeu, não confessou, não entrou em detalhes. Não, veja bem, ele não soube pecar, porque aí o advogado de acusação, que é Satanás, ele vai chegar e falar, não, eu tenho direito sobre aquela pessoa. Por quê? Porque ela realmente foi atrás, ela combinou, ela marcou, ela adulterou, e não foi só uma vez, e eu não estou vendo aqui nos autos, tá, um arrependimento, uma confissão de pecado específico, e inclusive eu não estou vendo aqui nos autos que ela se arrepende de ter saído com fulano de tal, entende? E aí o juiz chega para Jesus e fala, ela se arrependeu mesmo? Ela confessou o específico? Ele falou, não. Eu falei, então, por enquanto, o direito é de Satanás. Por quê? Porque o seu cliente, que no caso sou eu e você, de Jesus, nós precisamos confessar a causa específica. Então, vamos fazer do jeito certo. Voltando ao mesmo tema. Eu adulterei. Então você vai chegar para Jesus e vai dizer assim, Senhor Jesus, o Senhor é o meu advogado e eu confesso que eu adulterei, eu pequei exatamente com fulano de tal, entende? O nome dele é esse, ou o nome dela é esse. Eu peço perdão, e não foi só uma vez não, foi 2, 3, 4 vezes, não é? E inclusive ali teve outros itens e você comenta para Jesus. Aí Jesus pega tudo aquilo lá e ele fala, você se arrepende? Sim, eu me arrependo. Então vamos aqui, eu e você deixar registrado que nós conversamos, que você se arrependeu e que você crê que o meu sangue que foi derramado na cruz, eu pago esse preço de tudo que você fez sobre este item? Sim, Senhor. E você confessa que nunca mais vai fazer isso? Sim, Senhor, não vão fazer isso. E aí Jesus fala assim, então qual é a prova que você me dá para me apresentar diante de Deus que você não vai mais fazer isso? Olha, eu já liguei para ele, ou já liguei para ela, eu já disse que eu não quero mais, que eu errei, que eu peço perdão. Inclusive eu também pedi perdão para minha esposa ou pedi perdão para o meu marido. E aqui está a prova, porque assim como eu soube pecar, trair escondido, assim também eu soube confessar, pedir perdão para o meu cônjuge, entendeu? E também dizer para aquela pessoa na qual eu adulterei, que eu também me arrependo de ter feito isso, peço perdão para ele por ter também feito com que ele saísse, né, e traísse até a sua própria esposa, porque eu também fiz parte. Então, ou seja, amados, nós limpamos tudo. Por quê? Satanás, quando nos acusa, ele acusa tudo que está lá. Então, ele usa todo o seu direito para continuar te atrapalhando, continuar te perturbando e continuar te amarrando e não deixar que você siga em frente. E aí então o advogado Jesus, e agora ele tem tudo na mão, ele chega diante do juiz e fala, né, esse excelentíssimo juiz, lógico que a Bíblia fala que é o pai dele, mas vamos trabalhar com o juiz, excelentíssimo juiz, eu estou aqui para defender fulano de tal. E ele vai perguntar do que se trata, olha, foi um adultério que ela cometeu, tá? E aí, quais são as provas? As provas é que ela fez isso mesmo, está aqui confessada, tem o dia, tem a hora, está tudo aqui. E ela disse com quem foi, ela disse o que fez, quantas vezes fez. Tá, e qual é a prova que verdadeiramente se arrependeu? Olha, tá aqui, ó. Ela ligou para fulano, ela pediu perdão com o rapaz ou com a mulher que estava ali adulterando, ela pediu perdão para o cônjuge, ela disse que nunca mais vai fazer isso, tá? E aí o que ela fez? Ela se arrependeu, e aí ela tomou posse do meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E o meu sangue, excelência, que foi derramado, eu também paguei o preço. E aí o juiz fala, beleza, agora só para fechar eu quero saber, o fulano de tal lá na terra, ele concordou com tudo isso que você está trazendo aqui, ele concordou que precisava se arrepender, ele concordou que você morreu por ele concordou que não vai mais fazer isso, ele se arrependeu do fundo do seu coração? Sim, e o meu sangue está aqui para pagar isso. Então o que o juiz faz? Ele simplesmente bate o martelo e dá a causa ganha. Aleluia. Por quê? Porque quando o advogado de acusação, que é Satanás, ele chega e fala assim, mas fulano saiu com Cicrano, com Beltrano, e não foi uma vez, duas, ele falou, sim, eu sei disso. E o cliente aqui de Jesus, do advogado, né, ele confessou
tudo que você está acusando está aqui nos autos, ele se arrependeu ou ela, ele confessou ou ela, deu nome até às pessoas, ligou para a pessoa e pediu perdão também para o marido ou para a esposa, para quem cometeu, e também pediu perdão juntamente com a pessoa que cometeu, porque quando não quer, dois não brigam. Então, tudo, Satanás, que você está acusando, Jesus já entrou em concordância e a pessoa lá na terra já entrou em concordância com Jesus Cristo, e Jesus Cristo agora ele tem, lógico, algo que é incontestável, que é o quê? Ele deu a vida dele, ele derramou o sangue dele em prol desta causa. Por isso que uma vez que tudo foi confessado e que o cliente dele lá na terra concordou com Jesus, que tudo foi feito em detalhes e tudo que ele fez, ele retirou das tuas mãos, Satanás, e ele aplicou o sangue de Jesus, então eu, como um juiz justo, eu advogo a causa ganha para Jesus Cristo e aquela pessoa está liberta e está perdoada por causa de que Jesus Cristo pagou um preço. E aí então tem lá a Epístola de João, em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, então Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, quem é que está advogando esta causa? Jesus. Por quê? Queridos, se alguém pecar, nós temos um advogado. Mas, entenda bem, Jesus não pode chegar diante do juiz sem provas. Um advogado aqui na terra não pode chegar diante do juiz sem prova. Entende, queridos? No mundo espiritual, a prova é a confissão específica de cada pecado, daquilo que Jesus está advogando. Jesus não pode chegar diante do Pai, diante do juiz, e dizer: Pai, perdoa aquela pessoa. Tá, mas em que? Né? Jesus, o advogado, falando: em tudo. Em tudo o quê? Ele pediu para perdoar tudo, mas como que eu vou perdoar ele? Se ele não confessou, como que eu vou perdoar ele? Se ele não tratou com você item por item, como que eu vou perdoar ele? Se você não me dá provas de que ele se arrependeu. E outra, não é se arrepender assim: meu Deus, perdoa os meus pecados. Quer dizer, na hora de você cometer o pecado, você comete o pecado específico. Sim ou não? Agora, na hora de se arrepende no atacado? Isso não existe, tá? Então, confessar pecado é abrir a sua boca e de coração pedir perdão a Jesus, ao advogado, e pedir para que ele advogue a sua causa, detalhe por detalhe. E Jesus, amado, ele se tornou nosso advogado exatamente por causa disso. O preço que você tem que pagar a esse advogado é diferente daqui da terra, né? Aqui você paga valores e bem alto. O preço que você tem que pagar para esse advogado é só isso que ele pede. Se arrependa de todo o seu coração e confesse. Você não teve a coragem de fazer as coisas específicas? Por que você não tem a coragem de confessar também específico? Porque Satanás, o advogado, vamos dizer assim, de acusação, ele tem tudo sobre você na mão, coisas específicas. Entende? Então, se nós aprendermos a confessar específico, pode ter certeza que aquela causa será resolvida. Nós só não compreendíamos que era dessa forma. Mas se você olhar um advogado aqui na terra e fazer a semelhança, porque se ele é advogado, ele está mostrando como é que funciona o advogado aqui na terra. O advogado aqui na terra funciona exatamente de toda essa forma que eu estou te explicando. Ele quer provas, ele quer que você seja sincero, ele quer que você não esconda nada. Agora, se você esconder provas, se você está mentindo para o seu advogado, o outro que tem prova vai envergonhar você, né? E até tentar envergonhar o seu próprio advogado aqui na terra, porque você fala, você veio atrás para defender aqui ou ganhar uma causa, só que você não tem chance nenhuma, porque as provas que estão na tua mão, elas estão muito aquém das provas que Satanás tem contra você. Então, amado, o que Deus quer, o que Jesus quer como seu advogado, entendeu? Que eu e você se arrependa, que você confesse, entende? Que você confesse e que não esconda nada desse advogado Jesus, porque aí sim
ele vai te levar a um arrependimento, ele vai te ajudar e ele vai te dizer, olha, não importa o que você fez, não importa o que você cometeu. É vergonhoso para a família o que você fez? É vergonhoso para o marido, para os filhos, para a esposa? Mas você fez, tá? Então, confesse, se arrependa. E Jesus está dizendo assim para você como advogado, eu advogo tudo, eu pego tudo que você fez, por mais vergonhoso que foi, fale para mim, mas confesse, porque isso é prova. No mundo espiritual, confessar é prova. Assim como pecar é prova para Satanás. Também confessar é prova para Jesus te defender. Agora, se você não confessa, não abre seu coração e não se arrepende, por mais que Jesus tenha morrido na cruz e por mais que o sangue dele pagou o preço de todos os pecados do mundo, mas este sangue só tem eficácia somente para quem se arrepende e confessa. Entende? Então aqui está o segredo. Por que você é crente há tantos anos, sabe que Jesus morreu por você, sabe que ele pagou o preço de todos os seus pecados, mas você continua preso, você continua do mesmo jeito? Porque você não quer confessar, porque você não quer abrir o seu coração, porque você não quer confessar específico, porque você não quer pedir perdão para a pessoa, né, que está do seu lado. Você não quer pedir perdão para a pessoa que você ofendeu. Você não quer retirar tudo isso das mãos do inimigo. Entende? Então, este é o segredo. Falar para Jesus, confessar a Jesus o seu pecado específico, dando nomes, citando tudo que você fez. E se você envolveu outra pessoa, você também tem que liberar perdão e confessar o seu pecado lá para aquela pessoa. Como eu dei o exemplo aqui de adultério, lógico, se a esposa e o marido pegou, você tem que pedir perdão para quem? Para Deus e para o seu marido, para a sua esposa. Tá certo ou não? E também se limpar com essa pessoa que você vivia ali junto e dizer para ele ou para ela, olha, me perdoe, eu fiz errado, eu sou culpado, porque quando um não quer, dois não briga. Então, a partir de hoje, olha a prova, isso nunca mais vai acontecer. Clama o sangue de Cristo, aí Jesus chega, né, com tudo diante do juiz assim e diz assim, com toda certeza, né, Sua Excelência, eu estou aqui para reivindicar o direito de perdão para fulano de tal. E aí ele fala quais são as provas, e as provas já acabei citando aqui para você. E aí, aleluia, o juiz, né, ele bate o martelo dizendo a causa está ganha por causa que o sangue de Jesus pagou todo o preço dos pecados daquela pessoa. Entenderam, amados? Que Deus te abençoe, que você possa compreender isso que eu estou te dizendo, e eu tenho certeza que você ainda vai escrever aqui nos comentários, dizer, puxa, era isso que faltava. Não é? Eu entender como Jesus é o nosso advogado na prática. Que Deus te abençoe, divulgue esta mensagem, passe em todas as suas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu tenho muitos vídeos aí ajudando a você a se libertar de muitas coisas. Tá, queridos? Ore por mim, ore por esse ministério. E além de se inscrever, clique aqui no sininho em todos para que você seja notificado de todas as lives, de todas as reuniões, de todos os vídeos que eu estou postando aqui, daquilo que Deus coloca no meu coração. Assim como eu tenho aprendido, eu também quero passar para você, porque além de eu ser ajudado, eu também quero que você seja ajudado. Ao nome de Jesus, aleluia, que é o nosso advogado, toda honra e toda glória e todo louvor. Que você entenda verdadeiramente, que o Espírito Santo te revele que Jesus Cristo é o seu advogado. Ora sim, advogado. E como que ele te advoga? Pensa bem como que é aqui embaixo e como que é lá no céu. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.